Nós estamos vivendo hoje aqui no Globo uma situação rara, que é finalmente a gente conhecer parte dos leitores que todo dia enviam suas opiniões para o jornal. Isso se insere nas comemorações dos 100 anos do jornal. Com muito prazer que a gente recebe esses leitores aqui para uma conversa sobre os mais variados temas. Então, nós reunimos aqui 7 desses missivistas que escrevem todo dia. Alguns, inclusive, escrevem 4, 5, 6 cartas por dia. É um trabalho bem legal e a gente sabe da repercussão que o espaço de cartas tem entre as pessoas que gostam dessa coisa chamada jornal. Nós reunimos aqui 7 desses missivistas. Temos o Evandro Pagi, temos Maurício Marchevski, tem o Mauro Bandeira de Mello, tem o Dirceu Luiz Natal, tem o Moisés Bines, Isabel Penteado e a Sabrina Toledo. Então, vamos a essa conversa. Propõe que a gente passe por temas que são importantes, que são muito frequentes no espaço, na sessão. E eu começaria, de repente, como tema 1, a cidade do Rio de Janeiro. Como é que vocês estão vendo o momento da cidade do Rio de Janeiro, problemas, o que é que aflige vocês em relação à cidade? É interessante porque eu estava lendo que nos 100 anos do Globo agora, na primeira edição de 1925, tem uma matéria sobre buraco. Que é cidade, que é serviço, que é cidadão, que é município. E eu acho que a fundamental dessa sessão dos leitores, essa parte de funcionamento de estrutura municipal, estadual, queixa de reclamação de hospital, buraco na calçada, toda essa parte que o cidadão impotente recorre ao jornal como uma válvula de escape em busca de auxílio. Além disso, eu vejo a sessão também como críticas e elogios às 3 esferas de poder, municipal, estadual e federal. O funcionamento do Congresso hoje tem 3 ou 4 cartas com críticas, tem 2 cartas hoje sobre administração municipal cobrando a questão do JAE, o maltratamento dos idosos e as pretensões políticas do prefeito que estaria abandonando a cidade, etc. Então, além disso, eu vejo a sessão como uma espécie de um mosaico em que você aborda comportamento, arte e o próprio comportamento do jornal, a própria edição do jornal. Eu me lembro de uma carta de um leitor indignado com como é que o meu jornal abre espaço para esse colunista publicar ideias que atentam contra os ideais que me levam a eleger esse jornal como o meu jornal. Então, eu acho ali um espaço de cidadania e nós somos representantes de uma coisa chamada opinião pública. Nós somos ali um viveiro com os representantes da opinião pública. E que todo mundo lê. É interessante porque todo mundo lê. Há pouco tempo atrás eu encontrei o meu médico de 80 e poucos anos em Ipanema e ele falou: você não pare de escrever não, porque eu acompanho as suas cartinhas. Eu penso assim, a gente continua batendo nas mesmas teclas, saúde e educação, e pouco anda, né? Então, assim, a questão do SUS, que é um sistema único de saúde muito bem escrito, né? Nós temos leis muito boas no SUS, mas uma aplicação que fica muito aquém, né? Enfim, os desvios de verba, que são muito responsáveis por todos os problemas que nós temos na cidade. Então, o que mais que eu posso falar sobre a cidade do Rio? Que é o cenário perfeito para uma cidade maravilhosa. Que para se tornar uma cidade maravilhosa tem muito que ser feito, né? Vamos ver o que vamos conseguir fazer, porque a política pública está muito complicada no país inteiro e a questão socioeconômica, né? O aumento da extrema-direita no poder é uma questão mundial. Então, a gente vive uma geopolítica muito complexa, que atinge também a todos nós, né? Obrigado aqui a oportunidade. Eu acho o máximo a gente ainda ter um jornal impresso, né? Eu espero que não acabe nunca. Sobre a cidade, eu vejo até esses prédios aqui à nossa frente, sinto uma certa nostalgia. Acho que todos nós já passamos dos 30 anos, né? Conhecemos o Rio de Janeiro de uma forma diferente.
eu vejo com alguma tristeza o perfil da cidade não melhorando, né? É óbvio que a gente tem a natureza aí que nos favorece, uma topografia maravilhosa, praias lindas, mas uma cidade ainda, como o Zenir Ventura fala, cada vez mais partida. A gente atravessa o túnel, vai para a Avenida Brasil exibe um cenário deprimente, né? Eu acho que ela deve ter uns 50 anos, o Globo certamente deve ter reportagens sobre a sua inauguração, e a Avenida Brasil hoje é um retrato de tudo que não deu certo e não deveria funcionar. Muito embora nós tenhamos aí um mesmo grupo político há décadas administrando a cidade. O atual prefeito está no 13º ano à frente da prefeitura e não dá para dizer que ainda vai fazer, que ainda pretende promover determinadas mudanças, porque não promoveu na década passada, enfim, é o mesmo grupo político. Então eu vejo com muita tristeza e a importância do jornal, e nossa aqui como missivistas, de botar um pouco isso para fora, né? Que o Rio de Janeiro precisa, acho que a gente está chegando aí num ponto de, como se fala da Amazônia também, de não retorno. As comunidades pobres, mais pobres, e nós intocados aqui, acho que a maioria de nós mora na Zona Sul, ou na parte central da cidade, nós ficamos encurralados, e eu pessoalmente muito triste de saber que amigos meus, companheiros que trabalham comigo, vivem num Rio de Janeiro completamente diferente do meu. Bom, eu não estou fugindo da raia não, mas depois da fala do Mauro sobre a cidade, realmente não tenho o que comentar. Minha motivação, quer dizer, eu como leitor, eu tenho a melhor fonte de assuntos possíveis, é o Globo. Então, eu abordo vários assuntos, não me fixo num só. E sou muito grato pelo Globo, que abre esse espaço democrático para todos os leitores, e muitas vezes discordamos até da opinião do Globo, e somos publicados. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Antes, acho que dar os parabéns ao Globo pelos 100 anos, porque se não fosse 100 anos, acho que a gente não estava aqui. Então, agradecer também essa gentileza de vocês, conseguir trazer a gente para cá de uma forma muito delicada. Eu acho, como carioca, todos os temas que foram falados aqui a respeito da cidade são complexos e são também dignos de críticas, de todos nós. Só que eu acho que, nas cartas que eu faço, acho que tem uma coisa assim tão além da cidade que eu acho que, pelo menos o que me interessa, é o contexto nacional mesmo, entendeu? A gente está vivendo um momento tão horroroso, em termos mundiais e do próprio Brasil, que eu acho que a cidade ficou, pelo menos na minha sensação, não ficou num plano tão importante por ser morador do Rio de Janeiro. Acho que, como cidadão, me sinto muito mal, muito pior do que carioca, entendeu? Então, eu prefiro me concentrar mais nessa coisa horrorosa que a gente está vivendo, essa divisão, esse ódio. É isso que está realmente me motivando. Talvez as cartas que eu faço são muito mais no sentido de uma crítica a esse tipo de momento que a gente está vivendo. Eu acho que a cidade realmente é uma cidade abandonada. Ela, principalmente eu acho, nós, a maioria, somos moradores da Zona Sul, somos privilegiados. Mas o pessoal que mora em áreas onde você tem controle de tráfego, milícia, e que são áreas que são... o Estado não está presente, né? Essa é a verdade. Então, são áreas de conflito. A própria Avenida Brasil, a linha vermelha, toda hora, às vezes, é interrompida. E isso aí é terrível, né? Se
Se alguém vem de fora para o Rio e erra o caminho, está sujeito a levar tiro, essa coisa toda, isso aí é muito ruim para a própria cidade, né? Uma cidade tão linda, né? Um centro tão lindo, tão bonito, né? Totalmente esvaziado. Então é isso aí. É interessante porque eu estou ouvindo vocês falarem, concordo com tudo isso, os problemas todos que a gente tem, mas eu não gosto muito de escrever sobre os problemas. Eu acho que a gente tem colunistas maravilhosos e são eles as minhas fontes de inspiração. Eu acho que eu sou uma otimista incorrigível, eu acho que eu ainda tenho fé que as coisas vão melhorar e gosto de escrever nesse sentido, de terminar, pelo menos de fechar minha carta com alguma coisa otimista. Às vezes eu saio dessa minha linha. Por exemplo, uma carta que eu sei que o pessoal que lê, minhas amigas, pessoal conhecido, adoraram a minha carta foi quando eu estava enfurecida com o episódio da Marina Silva. Então eu mal consegui escrever de tão aflita que eu estava com o que tinha acontecido e o pessoal adorou isso, entendeu? Hoje você... que bom, porque hoje você criticou, você falou... Então aquilo saiu espontaneamente, mas ainda assim... sempre com um toquezinho que eu acho a Marina o símbolo do otimismo, entendeu? Uma mulher extraordinária que representa não só as mulheres, que em geral são mal representadas ainda, né, no mundo e no país, de um modo geral, mas a Amazônia, que não adianta a gente fazer reuniões para discutir isso e aquilo. Ela é de lá, ela adoeceu por ser de lá. A Amazônia está dentro dela. Então só aí ela já deveria receber muito respeito, além de ser uma autoridade, né? Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês em relação ao jornal, especificamente, e ao jornalismo em geral. Sobre o jornal, eu queria entender como vocês leem, o que vocês leem primeiro, o que leva vocês ao impulso de querer dar um retorno para a gente, de querer escrever, de querer dar uma resposta. E sobre o jornalismo, eu queria saber qual a importância disso na vida de vocês. Se o trabalho da gente, qual é o papel que a gente tem na vida de vocês, se a imprensa como um todo brasileiro tá cumprindo esse papel, e o que a gente deveria fazer para talvez melhorar e fazer isso melhor. Eu acho que o jornal... Isso talvez seja pessoal. Eu escrevo porque eu acho que eu gostaria de estar fazendo jornal. Eu gostaria um pouco de ser jornalista. Eu leio muito sobre o jornal. Tem um livro da Isabel Lustosa que eu acho o máximo, que Insultos Impressos, como a imprensa no Brasil aconteceu e surgiu lá em 1800 e pouquinhos, e a importância do jornal. Naquela época, era um instrumento de poder direto, né, extraordinário. Até o príncipe escrevia no o seu jornal, a sua matéria. Então, desde sempre, eu acho que o jornal tem essa função de poder. E quando eu leio o jornal, de que forma eu leio, estava comentando com vocês antes, ainda de trás para frente. Eu começo pelos esportes, tinha os obituários antigamente, eu fico assim, acho que as pessoas estão vivendo mais, porque tem menos obituário, né? E vou até o início do jornal. Comentei com vocês da minha indignação de ter a primeira página com essa contingência de ter que ter um envelope de uma propaganda de supermercado, do que quer que seja, mas eu sei que o jornal precisa daquela fonte. Podia ser na página 2 ou na página 3, deixar a 1 preservada. Mas é por aí. É vontade de participar dessa função de relatar, que eu acho que é extraordinária, e vocês estão de parabéns. É uma pena que mais jornais não circulem, né? O Globo é um resistente nessa tarefa, felizmente, e é isso. Passo aí para os meus companheiros de redação. Mas essa questão de começar pelo jornal pelo esporte, eu acho que
eu cheguei ao ponto de começar o jornal pelas minhas preferências. Então, já entro na página 2, quando é segunda-feira, para pegar o Gabeira. Na sexta-feira, eu já vou direto para o segundo caderno. Tem uma coisa meio maluca, quando o jornal fica todo bagunçado. Então tem a página 3, então tenho, já sei onde eu quero ir. Tem os quadrinhos do Dahmer também. Teve uma época que eu começava a pegar os quadrinhos do Dahmer. Então tem uma coisa assim meio pessoal, mas depois eu pego e leio o jornal direitinho, como todo mundo. Mas esses craques do jornal são realmente a pessoa que eles fazem um jornal, né? Por mais que o Globo seja um jornal, o papel, tudo, mas esse elenco que tem, esse time de jornalistas, dá um prazer de ler, entendeu? Bernardo Melo Franco. Esse cara é um craque, então, sabe, a gente fica com Malu Gaspar. Então tem uns negócios, você tem vontade até de cortar e guardar. Eu acho ela muito bem feito também. Eu também gosto de começar do final, em geral, para o começo. E aí eu vou logo para a coluna do Bruno Astuto, que eu acho muito interessante. Escreve muito bem, uma cultura incrível. Ele consegue escrever sobre moda de uma maneira encantadora, porque tem história ali no que ele conta, é muito inteligente. Então eu vou no Bruno, depois vou na Marta Medeiros, que é uma gaúcha também que expressa muito bem as opiniões dela, e eu acho ela também muito bem feito. Mas eu tenho esse hábito também, é do final para o começo, aí depois eu tenho uma visão geral do jornal. E como é que você vê o jornal? Em relação, sei lá, quando você começou a ler jornal e hoje em dia, sente diferenças? Você acha que o caminho daqui para frente qual é? Sinto diferenças. Eu assinava durante muito tempo, eu assinei o Jornal do Brasil, né? E tinha também, às vezes, vontade de participar, mas nunca participei. Drummond escrevia no jornal, depois a filha dele escreveu no jornal. Então, era muito rico também, né? Mas o Globo é totalmente diferente. Eu acho isso, que você não precisa ter o jornal no celular, como muitas pessoas que eu conheço preferem, para ter esse dinamismo que tem hoje na mídia. Porque está ali, está no papel, mas está ali. Você vê que não é uma coisa aborrecida, não é uma coisa monótona, não exige altos conhecimentos para você ler uma determinada coisa. Bom, quem gosta de ler não tem essas barreiras mesmo, né? Eu acho que está perfeito para os dias de hoje. Eu acho que é isso. Moisés? Sim. Eu acho que eu sou esquisito, porque eu começo pela capa do jornal e depois a página 2. Mas eu acho um jornal muito bem feito. Se a gente vai no acervo digital e vê a diferença que o jornal acompanhou, a modernidade, a diagramação, não sou entendido nisso, mas e a editoria de arte também é muito boa, e os resumos dos artigos, se você se interessa, você lê tudo. E eu acho um jornal muito bom. Eu nem sei, comecei eu acho que no Globo, no Gibi, eu sou dessa época, e passei para o jornal, é isso. Bom, eu leio o jornal desde o início, de cabo a rabo, mas começo mesmo, desde o início mesmo. A parte de esporte, até eu já estou sabendo o que vai ser, porque eu acompanho o esporte fora do jornal ainda. Então, eu acho que desde o editorial, costumo ler o editorial, às vezes não concordo, muitas vezes concordo e até mando carta concordando, mas aqueles articulistas do Globo realmente são fantásticos. Né, de uma maneira geral, aqueles fixos, né? E também a parte de opinião, né? Sempre tem coisas muito interessantes. Agora, eu acho que o que falta, por exemplo, no segundo caderno, eu acho que falta muito a parte... eu me lembro, antigamente, você tinha os suplementos literários, que foram praticamente extintos dos jornais, e que era uma coisa muito importante. Eu morei em São Paulo durante muitos anos e lá tinha o Estado de São Paulo e tinha um suplemento literário do Estado, que era uma coisa fantástica. Eu tinha essa coleção. E
nessa época era o Correio da Manhã também, a própria Folha de São Paulo. Hoje parece que literatura é um negócio assim que ficou restrito no sábado, né? Uma coisa muito pequena. Eu acho que mereceria uma atenção maior do jornal. Tem um aspecto, só para acrescentar, eu acho que já foi tudo dito, mas um aspecto interessante da sessão dos missivistas são mensagens pessoais. Eu vou citar um exemplo. O Figueiredo deu um título belo para a nota. Pinguins recuperados em Cabo Frio são tratados com canabinoides e música clássica. Eu escrevi uma carta dizendo, eu quero ser pinguim. E o Figueiredo editou com pinguim mimado. Uma outra carta sobre um tema árido, a morte. Uma crônica do Aqualusa sobre a morte. Eu mandei uma vez, mandei duas vezes, mandei a terceira vez, nem sabia, nem conhecia o Figueiredo, mas mandei para uma segunda-feira dar esse tema. Ele foi a última carta de uma segunda-feira, mas consegui falar sobre um tema inóspito e banido. E acho até que, obviamente, quem sou eu para dizer isso, que a sessão ela é publicada de uma forma absolutamente uniforme. Por que não pode negritar a carta mais importante? Por que a carta mais importante não pode, eventualmente, ter um destaque até na primeira página? Não sei, estou especulando, obviamente. Eu vejo um benefício emocional muito grande ter uma corte de apelação, um lugar onde eu posso protestar, onde eu posso dar minha opinião, posso elogiar o Otton Bastos, posso... Morreu um jornalista, o Wilson Figueiredo, trabalhou comigo, escrevi uma nota sobre ele. Enfim, e cobrar coerência muitas vezes, como eu falei. Quem é esse cara para estar no jornal que eu assino, que é o meu jornal? Como é que o jornal publica esse político aqui? Também faz parte. Pode dizer que é democrático, tem que abranger todas as tendências, mas esse cara não quer conviver com tendência nenhuma, ele quer... Está sendo uma oportunidade ótima estar aqui, conhecer as pessoas que eu identifico pelos nomes na sessão. Não, eu acho muito engraçado porque eu leio Jornal Globo há muitos anos, continuo lendo no papel, apesar da minha idade, né? Os meus amigos, os meus colegas de trabalho preferem a leitura por site e eu continuo gostando de ler no papel. Acho que o Globo resiste, graças a Deus, também por isso. E o motivo pelo qual eu acho que vocês conseguem ter um jornal de papel tão lido, tão vendido, é esse que a minha mãe ressaltou. É o dinamismo do jornal, como as informações são passadas de forma profunda, mas ao mesmo tempo aberta a todos, né? É um jornal de fácil compreensão e que tem um dinamismo na própria proposta gráfica. Enfim, então sou muito satisfeita com o jornal e muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que teve um aspecto da pergunta que passou sem quase ninguém comentar, que é a questão da fake news, né? Eu não sei vocês, mas eu fico assustadíssimo, né? Porque eu pego o celular, mentira o tempo todo, nessa caça dos likes. A gente vê, eu fico perdido, eu fico às vezes desnorteado, e eu imagino que a maior parte das pessoas... Aí você vai no táxi, vai na rua, vai no supermercado, e a gente ouve as pessoas realmente comentando aquilo como se fosse verdade. E se você diz, não é bem assim, a pessoa te olha, não, você é que é desinformado. Essa questão acho que está mais ligada às redes sociais, né, que dominam hoje praticamente tudo. E esse pessoal das redes vive dentro de bolhas, né, de informação. De um lado do outro, a polarização política em função dessas bolhas. E a pessoa não pensa de acordo com aquela orientação, né, daquela rede, né, que leva para aquele lado. E isso aí vai piorar muito com a inteligência artificial. Aí vai ser o caos, porque é falsificação de imagem, são vídeos, você não vai saber onde está a verdade agora. Realmente esse vai ser acho que o grande problema, nós já estamos passando por isso e no futuro acho que vai ser muito pior. Realmente é uma coisa assustadora e acho que incontrolável.
eu acho que talvez a gente vai ter que criar mecanismos nossos próprios. Eu acho que o ser humano, além de ser sapiens, ele vai ter que ser mais sapiens para poder avaliar o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que a gente vai acabar se habituando a isso. Não acreditar em tudo que lê, o que vê, né? Você vê montagens de fotografias que são impressionantes e assustadoras. Eu acho que nós todos vamos nos tornar pessoas mais desconfiadas, naturalmente. Eu penso já de uma forma um pouco diferente. Eu acho que a inteligência artificial veio como se fosse um antídoto. O sujeito vai morrer pelo próprio veneno. Ela vai ficar tão banalizada, entendeu? Que eu acho que toda essa estrutura que está montada nas redes sociais, ela vai acabar, sabe? Ela vai ser minada pela inteligência artificial, porque é uma coisa tão banal. Eu já mexi com isso em termos de gráfica. Você faz um cartaz em 1 minuto, você faz qualquer coisa em 3 minutos. Entendeu? Eu acho que essa coisa veio para banalizar e eu acho que com isso, acho que vai ser assim, sabe, como botar um vírus. Eu acho que ela vai chegar nas redes sociais como um bicho e vai comer tudo. E vai acabar, vai voltar a ter cartas, sabe? As pessoas vão começar a ser mais civilizadas. Porque vai ser uma banalização, já está. Um médico, qualquer um advogado faz hoje com que um designer não faz. Eu tenho uma certa convicção de que isso é passageiro, não é uma coisa que vai cada vez ficar pior. Eu acho que vai ter um limite, as pessoas vão começar a se entender de uma forma diferente, ou voltar ao que era. Eu vejo como uma maldição babélica, em que as pessoas só se comunicam com aquelas bolhas em que a quais elas pertencem. Então, não adianta vir com jornalismo profissional e ético, porque elas estão encapsuladas na bolha e nessas bolhas elas incentivam a desconfiança em relação a tudo que é de fora dali. Acho que a gente está vivendo uma confrontação, um momento dramático. Hoje o Merval, por exemplo, fala em pós-verdade do Trump. Eu não sei de pós-verdade. O Trump é o exemplo mais claro de que não há mais compromisso nenhum com ética ou com verdade. Acho que nós estamos no meio do fogo cruzado. Eu não sei ainda, acho a sua visão otimista, gostaria de partilhar, mas não sei se a inteligência artificial vai contribuir para a melhora ou para um retrocesso desse cenário, não. O objetivo para mim é simples, transformar tudo em versão onde não existe fato, não existe verdade, não existe ética. Então é um universo aético em que as versões proliferam e mesmo essas que são feitas rapidamente, se alcançar a audiência dela, ela cumpriu a função dela. Acho que a política vai estar muito minada pelas memes. Agora nós vemos o governo finalmente acordando, sacudindo essa poeira analógica e parece que pela primeira vez está começando a ganhar os embates aí na área digital e de internet. Vamos ver como é que evolui isso. Eu acho uma coisa que está muito por trás das fake news, pelo menos que eu noto aqui no Brasil e em jornal, é o problema da polarização política, né? Então, tem várias pessoas que dizem, eu não leio o Globo. Ah, suas cartas saem no Globo, então eu nunca vou ler. Eu não leio o Globo. Eu não assisto o Jornal Nacional. Então, é uma coisa assim radical e que a gente vê que tem um fundo político por trás, muito acirrado, muito difícil de melhorar isso um dia, e isso acaba produzindo até as fake news, né? Porque combina com esse raciocínio. Estou sempre falando aqui um pouquinho, né? Não, eu não sei dizer especificamente sobre a fake news. O que eu penso é que o avanço da IA, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer a partir disso em nenhum campo, né? Nem no jornalismo, nem em qualquer outro campo. Acho que a gente vive um momento de transição, né? O que será, não sabemos, né? A gente não tem essa... Eu lembro muito de Bauman, quando eu penso isso, né? Essa modernidade líquida. A gente não sabe o que virá. É um momento de transição planetária, em termos econômicos, ecológicos, geopolíticos.
em todos os sentidos. Então a fake news ela está ali, ela está junto com a IA, na verdade, né? O que virá, ninguém sabe. Essa é a minha opinião. Acho que a gente fica supondo coisas assim. Gente, vamos propor um exercício aqui. O Globo está falando 100 anos, né? Acompanhou a mudança da cidade, do país, do mundo, vocês viram as fotos. E eu acho assim, eu queria propor o seguinte, o jornal, a partir do dia 29, o Globo parte dos 100 para o futuro. Que jornal vocês veem no futuro como importante? Eu acho bem difícil, porque eu sinto falta muito assim dos adolescentes, dos jovens se entusiasmarem por jornal, que é uma coisa que acontecia um tempo atrás. Não digo que fosse ler de cabo a rabo, como vocês falaram aí, mas eu acho difícil isso. Então, não sei o contato que vocês têm com adolescentes, eu sempre fui professora, agora sou avó de adolescente. Se você às vezes fala, nossa, tem uma coisa tão interessante no jornal, lê aqui, eu separei para você. Aí geralmente fala assim, você não pode ler para mim? Resume para mim. Porque o tempo deles é o tempo diferente do nosso. Então eu acho que é uma tarefa bem grande para o jornal, se quiser conquistar essa camada da população, que eu acho que não está muito nem aí para as coisas escritas, eu não sei qual seria a receita do bolo não, mas é complicado. Mas eu acho que vai ter que fazer isso, porque senão ficam só as nossas gerações aqui e depois, quem é que vai continuar lendo, escrevendo? Engajar os jovens, sem dúvida, é um tremendo desafio. Haja vista a nossa amostragem homogênea aqui. É uma tarefa difícil. Agora, interessante, quando falaram tanto do elogio ao papel, eu estava em Londres nessa época, e aí fiz uma nota e o Figueiredo publicou mostrando a exuberância da imprensa impressa inglesa. Tem 8 ou 9 jornais pujantes, cheios de publicidade, e eu fiquei... Pô, que coisa linda! Eu parei na banca, fotografei e escrevi uma nota para a sessão mostrando a pujança da imprensa impressa inglesa. Acho que esse assunto do jovem, acho da maior relevância. Não sei como é que alguém vai continuar a ler e escrever, porque o tempo é um tempo de fragmentação, já é um grande desafio. Conquistar o jovem e trazer ele... É um grande desafio empresarial para o jornal, não tem dúvida. Pelo contato que eu tenho com os jovens, uma filha jovem, eu acho que o jornal do futuro vai ter que ser vendido em pílulas. Eu acho que você vai a algum lugar, ou nem algum lugar, você vai pedir pela internet que chegue na sua casa uma pílula do Globo, uma pílula da Folha de São Paulo, e aí você, depois de engolir aquilo, você vai ter as informações todas em mente. Eu acho que essa questão do esvaziamento do jornal físico, bom, essa questão da Inglaterra, que o Pagi mencionou, porque antigamente, mesmo aqui no Brasil, os jornais eram dinâmicos, né? Existia assim uma tiragem enorme, mas aí vem outros veículos de informação mais ágeis, né? E isso aí é mais fácil para digerir do que a leitura. A leitura exige um conhecimento, uma cultura. Lá na Inglaterra existe essa cultura. Aqui no Brasil, essa cultura ela é inexistente, né? E cada vez fica pior. A educação está em falência, né? Então, os jovens buscam esse lado, o outro lado, vai buscar informações de outro lado. Não sei, sobre esse aspecto, eu vejo que o jornal ele perde espaço. Eu vejo mesmo no condomínio, onde existia vários assinantes, hoje é mínimo. No prédio onde eu morava, de 13 apartamentos, né, só eu assinava. Quando eu saí de lá, eu fui para um outro prédio em que tinha muitos assinantes, agora também reduziu.
Então, eu não vejo assim, não sou muito otimista com relação a essa questão, não. Uma coisa que a gente está vendo aqui hoje no Globo, essa coisa linda que está aqui, que a gente passou, eles já estão sabendo disso, que se não tiver a notícia a cada minuto, perde. Então, o próprio jornal que está aqui, ele está fazendo isso, ele está abastecendo os leitores a cada minuto. Então, é uma coisa que o jornal está sabendo. Me parece assim, que o jornal em papel é luxo, é chique. Eu acho que a gente está num ponto, é sofisticado o papel. Você lê um jornal. Eu acho que para uma empresa que está vivendo esse momento, se quem vê televisão, quem vê os jornais, já sabe o que vai ser no dia seguinte. A gente lê o jornal e é uma luta para eles fazerem um jornal que não tem alguma semelhança com o que foi noticiado nos jornais da televisão. Então, acho que a coisa, como você falou, do jornal impresso, é uma coisa assim, tomara que dure, mas deve ser uma despesa que eu acho que essas nossas capas que tem que ter, é isso, sabe? E anunciantes de jornal, me parece, também são poucos, a gente não vê tanto anúncio de jornal, vê aquelas páginas todas, né? Então, acho que deve ser uma luta enorme do próprio jornal, tem que ter esses dois. Então, acho que tem sempre aquele filho que dá trabalho, acho que o jornal é o jornal impresso. Só fazendo uma observação a respeito desse ponto, a gente de fato não se considera mais um veículo impresso, tá? Eu não diria nem não exclusivamente impresso. A gente já se vê como um produto multiplataforma há algum tempo, né? E hoje a nossa audiência, ela com certeza se concentra mais na plataforma digital. E mesmo na plataforma digital existem vários formatos, tá certo? E aí cada um tem as suas competências, as suas características. Aqui para mim a gente está fazendo um vídeo, a gente faz podcasts, a gente faz textos também e alertas, e, enfim, tem uma série de coisas ali, de competências que não eram aquelas do redator de texto e do artista gráfico que faziam exclusivamente veículo impresso. Então, isso de fato já está incorporado à redação daquilo que a gente chama de jornal, talvez por carinho, né? Ou por uma deferência com o passado que a gente ainda tem, porque o presente já não é mais isso. E não é mais exclusivamente isso, embora todos nós temos esse apego ao produto impresso por uma questão até, como é que se diz, de emocional mesmo. Esse prédio, ele é o resultado disso, ele foi concebido para isso. Essa redação foi concebida para isso. Quer dizer, a gente já trabalha de outro jeito, né? E talvez no Brasil, e aí sem nenhum tipo de vanglória, isso é um fato, o Globo é o jornal mais avançado nessa transformação, e não é à toa que hoje é o jornal brasileiro que atinge a maior audiência. O Rio tem, obviamente, um papel importantíssimo no Brasil. Agora o Brasil é maior e o Brasil ele tem se transformado muito nos últimos anos, né? É uma transformação social profunda, tanto de mudança de características demográficas da população, de acesso, de questão econômica. Quer dizer, tem uma série de transformações em curso na sociedade brasileira. E eu queria entender de vocês como que vocês acompanham isso e por que, e aí eu insisto na minha pergunta, né? Quer dizer, qual pode ser o papel do jornalismo nessa transformação? Eu vejo muito a desigualdade no Brasil em vários níveis, mas acho que a que me incomoda mais é a da educação. Eu acho que essa é uma esperança que eu venho empurrando, que eu espero que nunca acabe em mim, mas eu acho que seria a solução de muitos problemas. Para uniformizar um pouco, talvez nem sei se a gente possa usar a palavra uniformizar, mas diminuir um pouquinho as diferenças, seria em termos de educação, né? A gente vê às vezes reportagens, outro dia passaram uma escola que funciona numa antiga cavalariça, uma coisa assim, as crianças sentadas no chão, uma professora só, vários níveis, várias idades,
horas de caminhada ou de barco para chegar até a escola. Quer dizer, são problemas que a gente já vimos esse filme muitas vezes e parece que as coisas não evoluem, né? Isso é uma coisa que eu acho preocupante, mas passível de uma melhora com o apoio do jornal. Na linha do que a Isabel falou, eu acho o Brasil ainda, a partir da sua pergunta, isso me veio ainda muito pouco integrado. Eu vejo ainda essas distâncias muito grandes, apesar de toda a tecnologia de que a gente dispõe, a realidade do Nordeste, do Norte, tudo bem, é diferente e é bom que seja diferente. A diversidade é um ativo muito importante que o Brasil tem, né? Mas talvez, você perguntou o papel do jornal, integrar melhor essas várias culturas do Brasil, né? Lançando mão dessa tecnologia. O que acontece na Amazônia está muito longe ainda, né? E eu leio o jornal ainda como uma peça muito regional. Tudo bem, tem a cobertura de Brasília, triste cobertura, né? A Isabel falou do ataque que a Marina Silva recebeu, aquilo também me causou náuseas de ver a que ponto a representatividade no Brasil chegou. O Congresso, que deveria também reunir a nossa diversidade, ao contrário, parece um bloco único, me perdoem, para fazer todo tipo de malfeitos. Eles chegam no primeiro dia que assumem seus mandatos, já imaginando como vão se perpetuar no poder. Estão se lixando para o que é melhor para o país. Eles estão tratando de manter lá os seus feudos, as suas áreas de influência. Incrível como estados paupérrimos, se você vai lá e vê Alagoas, por exemplo, que detém um poder nacional extraordinário, a partir lá de personagens que há 10, 15 anos atrás a gente não fazia ideia de quem fosse. Então, novamente, acho que felizmente temos uma imprensa livre que pode propagar isso, mas sinto falta talvez de uma pluralidade maior em termos regionais. Eu não leio no Globo, afora quando sai o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Sul, fora aquela circunstância do desastre climático, depois que isso passa, eu acho que a cultura do Sul fica um pouco deixada para lá, do Nordeste, do Norte, enfim, acho que era por aí. Eu vejo essa coisa do jornal e o Globo, sempre me passa assim, o Globo é comunicação, então a gente está falando só de jornal. Eu acho que o Globo conseguiu passar para os meios de comunicação que ele detém, todos eles, os jornalistas do jornal. Então hoje a gente liga a televisão, vê o Gabeira, sabe, Anselmo Gosta, essa turma toda que faz o jornal, eles estão na televisão. Então eu acho que isso é que dá um certo alento, que as pessoas estão vendo essa gente, entendeu? Não precisa comprar o jornal para ler o Gabeira. O Gabeira está lá, às 6 horas da tarde, sei lá. E tem aí esse elenco todo que trabalha aqui no jornal, eles estão na televisão aberta, o que for. Então acho que mudou um pouco também a questão do jornal fechado, fechado, você só vai ler o sujeito se você comprar o jornal. E eu vejo que essa ideia de botar esses jornalistas falando em televisão, fazendo parte da grade de notícias da televisão, é um negócio que transcende muito a questão do jornal físico. Acho que é uma comunicação que está sendo feita mesmo, com muita competência. Eu acho que o grande problema do país é a grande desconfiança
das instituições. Você tem os poderes, os 3 poderes, todos eles corrompidos. E isso gera uma revolta e o risco de aparecer os salvadores da pátria. Porque você pega um poder legislativo que é terrível. Você pega um judiciário que é todo comprometido. E pega um executivo que é que o cara chega lá, aparelha, cada um quer aparelhar da forma que, sem todo mundo querendo tirar vantagem e se perpetuar no poder. Então, as perspectivas assim, e agora, dentro dessa polarização que está aí, não é o pior dos mundos. Eu achei interessante a colocação de vocês, né, que a extrema-direita não lê o jornal. E a extrema-esquerda também não. Então, talvez isso mostre quanto o Globo pode ir buscando cada vez mais essa imparcialidade, né? Acho que vocês têm essa tentativa e acho que de algum modo vocês alcançam. Só para deixar claro, a gente tem um documento, né, chamado Princípios Editoriais do Grupo Globo, que basicamente é o contrato nosso com o leitor. Não apenas do jornal, é o contrato de todos os veículos jornalísticos que integram o Grupo Globo, que são o Globo, o Valor Econômico, a TV Globo, a Globo News, a CBN. O que a gente faz é jornalismo, ali tem uma definição do que é jornalismo no nosso entender e os princípios que a gente segue, que é agilidade, a isenção, né? Você falou em imparcialidade, mas a gente prefere o termo isenção, e a terceira coisa que é a correção, tá certo? Então são essas 3 coisas que a gente busca na hora de trazer a informação para vocês, e a gente trabalha com informação, nós somos profissionais da informação, é isso que a gente faz, de uma forma, embora eu trabalhe com opinião, eu também sou jornalista, e antes da opinião vem a informação, a nossa opinião também é formada com base em informação. Então, nesse sentido, o que eu acho é que a gente tem isso explícito, tá certo? E está lá escrito, e a gente tenta fazer jus a esse documento, a esses valores que estão lá. De modo que você tem toda a razão. A dificuldade toda, eu acho, né? E aí uma opinião, não está na realidade, está na percepção da realidade, entendeu? Existe uma percepção sobre isso que ela precisa ser trabalhada ao longo do tempo e, enfim, espero que a gente consiga fazer isso ao longo do tempo direito, nos próximos anos, não precisa levar 100 anos, né? Bom, queria agradecer a presença de todos aqui, o papo foi muito legal, muito importante para a gente conversar com os leitores e entender como que funciona a cabeça de vocês para que a gente possa fazer um jornalismo a cada dia melhor.